Bom, gente, sou Lício, sou engenheiro de formação, diferente da grande maioria dos CEOs da área de saúde. Entrei na área de saúde em 2005, entrei na DASA no final de 23. Nessa revisitação da estratégia da DASA, a gente acabou segregando os hospitais e fundindo os hospitais da DASA com os hospitais da Milka, o que formou a Rede Américas. O setor de hospitais no país, ele veio passando ao longo dos últimos anos os hospitais foram se consolidando em grupos maiores, o que lá atrás eram pequenas redes dirigidas pelos seus fundadores, hospitais isoladamente dirigidos pelos fundadores, e a gente tem hoje um grande player, hoje temos dois, mas até antes da fusão desses hospitais, a gente tinha um grande player que, por sinal, tem todo o mérito de ter conquistado a liderança desse setor. E a gente, nessa revisitação da estrutura da DASA, a gente entendeu que os hospitais, quando a gente olhava os hospitais DASA, individualmente todos eles eram hospitais de muita credibilidade, muita qualidade, hospitais certificados, com tradição, hospitais que estão aí há décadas, alguns quase centenários, mas a gente entendia que o que daria dinâmica para esse conjunto de hospitais seria uma capilaridade melhor em áreas, em regiões chaves. Então, quando a gente olhava os hospitais de mercado da AMIL, os hospitais de mercado da DASA, o matching geográfico deles era quase perfeito. Então, parecia muito óbvia essa junção. Tanto é que quando a gente faz essa junção, a gente sai de 15 hospitais para 25 hospitais, com muita presença em São Paulo, Rio, Brasília. A gente, da noite para o dia, passa a ser a rede que tem o maior percentual de hospitais certificados dentro da rede. E a gente vai observando claramente que o eixo do que é qualidade, na visão do público, ele vai mudando. Então, ora a qualidade é hotelaria, então você entra no hospital, prato de mármore, um piano bonito, uma música, as fachadas imponentes. Ora o transporte, então tem lá foto helicóptero, ora tem equipamentos de imagem, ora tem o paciente no centro, ora tem o médico no centro. Eu sou muito convicto, assim, o que define qualidade na assistência é o paciente no médico, cercado de pessoas que querem cuidar do paciente. Então, e quem são as pessoas que querem cuidar? São os médicos. Para isso você ter médicos bem formados, médicos de qualidade, e os colaboradores. Os nossos 34 mil colaboradores, eles podem hoje não serem 100%, terem paixão por cuidar, mas é isso que a gente quer. E a gente está criando um ambiente interno, e a grande maioria é assim, a gente está criando um ambiente interno onde seja a principal empresa, onde as pessoas que têm paixão por cuidar queiram estar. Então, quando a gente junta essas duas peças, né, eu estou colocando médicos e colaboradores numa mesma classificação, que para a gente são, quando a gente coloca essa peça junto com a peça indicadores, ou seja, quais são os melhores indicadores, qual a medicina correta, para mim essa é uma discussão que no começo eu demorei um pouco para assimilar. De novo, né, formação de engenheiro, não tem o meio. Você vai construir uma ponte, você tem um cálculo estrutural. Se você pôr mais, você exagerou. Se pôr menos, cai. Né? E a medicina não é precisa assim. A medicina cada paciente nosso é de um jeito. Quer dizer, posso ter um paciente que tem um problema no joelho e o tratamento dele, pelo estilo de vida, pela idade, pelo que ele quer para frente, é mais conservador, ele vai tratar com fisioterapia, não vai submeter um procedimento cirúrgico, e tá tudo bem, é a conduta médica olhando a particular daquele paciente. Eu posso ter um outro paciente com o mesmo problema no joelho, mas que o correto é fazer cirurgia. Por quê? Porque é um paciente diferente, o jeito de viver. Então, para nós, engenheiros, é
um negócio mais, poxa, peraí, tem muita coisa subjetiva. Quando você tem um ambiente com muita coisa subjetiva, o jeito de você ter controle sobre isso são os indicadores. Então esse é algo que a gente vai sempre perseguir. Quer dizer, quais são os melhores indicadores? Para determinado tipo de tratamento, qual que é o tempo médio de permanência de internação? Né? O paciente, e aí também entra uma parte subjetiva de confusão, muitas vezes cultural. Quanto mais tempo eu fico no hospital, melhor, eu tô melhor cuidado. Não é. Então, mas também quanto menos, se eu deixo pouco, o paciente pode ter uma intercorrência em casa. Então, como é que a gente faz isso? São boas linhas de cuidado, bons protocolos, traduzidos em indicadores. Então, acho que é essa junção. Bons médicos, bons colaboradores, pautados com indicadores e práticas corretas, a gente consegue entregar uma rede de qualidade independente de como é que está orbitando, se vale muito ter uma grande recepção, se o chão é de mármore, se o chão é de madeira, se o chão é de porcelanato. A gente está muito focado e muito convicto que o que entrega é isso. A gente tem hoje uma equação muito complexa de ser resolvida, que é o custo crescente da medicina como um todo. Né? Assim, felizmente as pessoas estão vivendo mais e vão viver mais. Felizmente, novas drogas, novos dispositivos, novas tecnologias são descobertas, são criadas para que a gente dê uma qualidade de vida melhor. E tudo isso tem um custo. Né? Um dos componentes essenciais para a gente fazer esse equilíbrio é a gente ter padronizações que permitam a gente ter competitividade em custo. Então assim, o que a gente procura fazer dentro da nossa rede? Tem uma parte que ela é padronizável e facilmente aceita por todos. Então, eu vou padronizar um determinado medicamento. É lógico, se eu padronizo o medicamento, eu tenho um volume de compras maior, eu tenho uma negociação melhor. Portanto, eu tenho uma administração de custo melhor. Não, eu vou deixar cada um agir por conta. O custo vai aumentar. E o bolo é um só, né? Se o custo aumenta com isso, que é um desperdício, eu vou ter menos recurso para colocar em tecnologia, em tudo isso. Mas essa parte ela é mais simples, do ponto de vista de implementação. E a gente tem uma grande avenida de oportunidade nisso. A gente tem esses 25 hospitais não necessariamente integrados, a gente tem trabalhado muito nesse processo, então tem muita coisa para a gente colher aqui. Uma outra frente, que é uma padronização, que ela mexe um pouco com a prática médica. Então, olha, eu tenho um determinado tipo de procedimento cirúrgico. Eu vou usar o material A, vou o B, vou o C. A nossa premissa é sempre, eu preciso respeitar a autonomia médica. Não posso, numa conta financeira ou numa conta de qualidade, ir lá e falar, é isso aqui. Nós não vamos fazer isso. Não é esse o nosso objetivo e eu não acredito num modelo montado assim. Agora, o que a gente precisa? A gente precisa ter uma estrutura organizada para ter essa discussão viva com os médicos. Porque os médicos, muitas vezes, eles não entendem o real benefício da padronização. E 99% das vezes, quando isso é explicado às claras, olha, tem essa conduta. Se eu usasse na rede como um todo, esses são os ganhos. E ganhos, inclusive, em qualidade, porque você padroniza processos, você consegue ter o mesmo indicador sendo comparado. 99% das vezes os médicos aderem. Pelo pouco tempo, a gente materializou muito um exemplo que a gente deu o ano passado, né? O Hospital 9 de Julho foi o primeiro hospital da América Latina a fazer uma cirurgia robótica à distância. O Rafael, o Dr. Rafael, que é um médico referência, dentro do Hospital 9 de Julho, ele operou um paciente em Porto Alegre, no Moinhos de Vento, que é um hospital não da nossa rede, mas um hospital com muita credibilidade, muita qualidade lá de Porto Alegre. Eu acho que isso materializa um pouco o quanto a gente está focado em colocar a tecnologia em prol de uma assistência melhor, de uma assistência mais certeira para o paciente.
Então, é um pouco desse equilíbrio que eu falei anteriormente, o que a gente precisa. A gente precisa ser eficiente em várias frentes, para a gente acelerar a parte de tecnologia, para que ela seja uma ferramenta para que o médico exerça melhor a medicina. Então, esse também é um outro ponto importante dentro da nossa estrutura. A tecnologia, seja inteligência artificial, seja robô, ele não vai substituir o médico. Ele é uma ferramenta para o médico exercer a medicina com mais qualidade, com um desvio menor, cometendo menos erros, um nível de assertividade maior. Então essa consciência a gente tem. Como você tem o dado para a inteligência artificial é o que faz a diferença. E nos exames de imagem é puro dado. Então esse cruzamento do banco de imagens, ele é muito rico para, de novo, ou amparar o médico para o laudo, ou um pré-laudo, ou identificar eventualmente erros que poderiam ser cometidos se a tecnologia não tivesse sido implementada. E aí tem uma evolução enorme, né? Quando a gente volta no tempo, você queria jogar os resultados, você tinha que ter lá um software específico, aí você importava as imagens, aí fazia um upload disso. Hoje você tem máquinas com tudo integrado, onde já joga para a nuvem, faz análise, devolve. A gente tem uma transformação toda, principalmente nas frentes, não só de diagnóstico, mas todas as frentes onde o dado ele é valioso, onde a gente tem os resultados mais representativos. Eu sou muito cauteloso no crescimento. Eu acho que arrumar um crescimento desorganizado, ele é uma missão muito difícil e tem se mostrado muito custosa. Então, e não só no setor de saúde, né? Se a gente olhar o Brasil como um todo, a gente tem vários exemplos de empresas que tiveram um crescimento muito acelerado, crescimento com muita capilaridade. Então agora vamos ter o território inteiro nacional, vamos ter internacionalização, e no final, em determinado momento, tem que parar e falar assim, poxa, peraí, eu estou perdendo eficiência, eu estou perdendo produtividade, eu estou tendo problema de qualidade, como é que eu arrumo isso tudo? E esse arrumo isso tudo tem se demonstrado muito complexo. Então acho que aqui a gente tem a oportunidade de fazer diferente. Eu acho que a gente deixou claro quais são as praças que a gente está focado. Dentro dessas praças, a gente tem muita coisa para melhorar. De novo, individualmente, os nossos hospitais são muito bons, mas a gente tem muito a melhorar nessa integração, nessa padronização. Eu acho que essa é a jornada dos próximos anos nossos. Lógico, a gente adoraria ter no país inteiro, mas acho que a gente está em regiões que são densas, são regiões que são polos de alta complexidade, de procedimentos complexos em medicina, com bons hospitais de credibilidade, e a gente vai explorar esses próximos anos em deixar esse processo muito redondo. Como é que a tecnologia entra nisso? A digitalização entra nisso. Acho que ela entra em duas frentes. Ela entra em uma frente que é a gente ter as informações integradas para a melhor decisão da prática médica, dos médicos quando vão atender o paciente, dos enfermeiros quando vão medicar o paciente baseado no que está prescrito no prontuário do paciente internado. Então, essa é uma frente nossa bem estruturada, um projeto bem montado, com as fases todas desenhadas, onde a gente precisa ter a informação dos nossos pacientes permeando toda a rede. E essa é a frente prioritária. Existe uma outra frente que é muito bacana do ponto de vista do paciente, que é quando ele percebe que a rede hospitalar ela tem essa informação de maneira fluida. Então, o paciente seria como o nosso paciente que está aqui em São Paulo e se trata no 9 de julho, tirou férias, foi para o Rio de Janeiro, precisou de um hospital, foi no Samaritano, chegou lá e identificou que a jornada dele é igual, que está lá todo o histórico dele de São Paulo,
E o médico, baseado nisso, tem a melhor conduta possível.